Olá a todas e a todos, bem-vindos novamente ao nosso curso Precept Online. Hoje eu vou estar ministrando a primeira aula de por unidade. Por ser um assunto um pouco extenso, a gente vai dividir essas aulas, então vocês vão ter a aula 6.0, 6.1 e a 6.2. E é isso. Como base para essas aulas, né, a gente não só vai estar utilizando a nossa apostila Precept, como também algumas notas de aula do professor Paulo Bastos, que é um professor aposentado daqui do Departamento de Engenharia Elétrica da UFBA e uma grande referência na área de sistemas elétricos de potência, e também um artigo escrito por ele, certo? Por unidade é um conceito bem importante, né? Então, vai ser utilizado aí não só na disciplina de CEP, como também em outras disciplinas na área de potência. Acredito que vocês já devam ter visto algo em conversão 1, né? Dispositivos de conversão 1. E vão continuar vendo durante a graduação, tanto em conversão 2, CEP 2 e outras disciplinas relacionadas, né, com a área de potência. Então, o PU é sempre útil, não só para a CEP. Bom, para começar, vou falar um pouco, né, das representações das grandezas em PU. É uma representação que a gente usa bastante para facilitar. No final dessas aulas, vocês vão entender o porquê da gente utilizar o PU, né? Não é algo evidente, tão evidente, mas vocês vão ficar cientes disso. E é algo que a gente utiliza de fato para facilitar os nossos cálculos, para facilitar a realização de questões, enfim, a representação das grandezas num sistema elétrico são facilitadas através desse conteúdo, né, de por unidade. É um conteúdo que muitas pessoas têm dificuldade, apresentam, né, dificuldade de compreender, mudança de base, entre outras coisas. Mas a ideia aqui, nessa etapa do curso, é que a gente entenda o conceito, internalize isso e não fique dependente de fórmulas matemáticas para realizar as conversões, principalmente em PU. Então, a ideia aqui é que vocês entendam de fato o conceito, para que serve, como utilizar, entendam a essência do conteúdo, né, e fiquem aí independentes dessas fórmulas que são apresentadas normalmente nos livros. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que a gente responde. Vamos lá. Primeiro de tudo, né, eu vou questionar para vocês se alguém já foi numa feira, mercado e comprou, não precisa ser necessariamente bananas, mas bananas, laranjas ou qualquer outra fruta em dúzia. Ou então, mesmo se você já comprou uma resma de papel, né, então você comprou folhas de papel separadas em resmas. Então, Moira, pra que você tá perguntando isso? A gente voltou pro prézinho, pro primário? Não. Vocês vão entender que as atividades que a gente faz no dia a dia, né, essas em específico de compra de produtos em bases diferentes, né, já vou introduzir aqui o que é uma base, que seria essa dúzia, seria a resma, e não o quilo, né, da fruta ou a folha de papel. Isso tem muita relação com por unidade, né, com o conteúdo que a gente está vendo aqui agora. Então, depois que eu concluir essa analogia, vai ficar muito mais claro por que eu estou utilizando ela, certo? Então, se alguém fosse comprar, né, 4 dúzias de banana, quantas dezenas de bananas essa pessoa teria adquirido? Bom, primeiro de tudo, né, a gente vai analisar qual o número de dúzias, foram 4, e depois quantas bananas existem dentro de cada dúzia, são 12, certo? Então a gente multiplica o número de dúzias pela quantidade de bananas e a gente tem um total de 48 bananas, beleza? O que é essa dúzia, né? Como eu falei antes, essa dúzia foi a base escolhida para a gente trabalhar com a banana, que foi a nossa grandeza. Então, quando a gente fala de base, é um coletivo, né, de uma grandeza. A dúzia, no caso, é o coletivo de 12 bananas, beleza? E aí a gente vai ter, né, um total de 48 bananas. Bom, Moira, mas aí como é que eu vou saber quantas dezenas eu adquiri? Basta você dividir o número total de bananas pela nova base que a gente utilizou, que é a dezena, então por 10. E aí a gente vai ter 4,8 dezenas de banana, caso a gente compre 4 dúzias. E novamente, né, esse 10 aqui é o valor da base escolhida. No caso da nova base que foi escolhida para a gente tratar, né, dessa compra aí de bananas que a gente realizou. Bom, e a partir daí eu já posso introduzir
o conceito principal, né, de PU, dizer o que é um valor em por unidade. O valor em por unidade nada mais é do que o valor absoluto da grandeza que a gente escolheu, dividido pelo valor de base escolhido. Então, a gente vai sempre determinar uma base, dividir o valor absoluto por essa base e a gente vai obter o valor em PU, certo? Moira, se eu escolher bases diferentes, vão ter valores em PU diferentes, sim, e isso não tem problema nenhum. Então, novamente, né, o valor em PU nada mais é do que o valor de uma grandeza em uma determinada base. Bom, então eu posso fazer analogias também, não só com o CEP, né, como eu falei lá inicialmente, a gente vai fazer analogia com o sistema mecânico. Então, aqui nesse sistema mecânico, a gente tem 3 grandezas: a massa, a força e a aceleração, certo? No caso aqui, a gente tem uma força que está sendo aplicada, né? Essa força em newtons, ela está sendo aplicada. M é a massa na qual a gente está aplicando essa força. E a aceleração, né, ela se dá pela divisão da força pela massa em metros por segundo ao quadrado. Bom, se eu tiver uma força de 20 newtons sendo aplicada numa massa de 4 quilos, qual será essa aceleração? Do ensino médio, a gente sabe, né, que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, basta a gente dividir o 20, que é a força, dividido pela massa, 4 kg, e a gente obtém 5 metros por segundo ao quadrado. Ok, Moira. Então, como é que você vai utilizar isso para introduzir o assunto de PU? Bom, existe, né, também a possibilidade da gente encontrar esse mesmo resultado utilizando por unidade. Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente vai determinar 2 grandezas base. Então, a gente tem na nossa equação anterior que força é igual a massa vezes a aceleração. E a gente tem o valor da força e a gente tem o valor da massa. Então, essas duas são as nossas grandezas independentes. Como elas são nossas grandezas independentes, a gente vai definir elas como nossas grandezas de base. E a gente definiu uma base de 10 newtons e uma força base de 10 newtons e uma massa base de 5 quilos. Isso pode ser qualquer base, então não importa se é 20 newtons, 30 newtons, 40 newtons, se é 5 newtons, a gente pode utilizar qualquer base. E a partir daí, dessas duas grandezas independentes das quais a gente definiu a base, a gente pode obter a nossa aceleração base, que vai se dar, né, através da mesma equação anterior. Força, só que dessa vez a força base, dividido pela massa base. E a gente vai ter 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado vai ser a nossa aceleração base. Bom, e agora em PU. Para calcular a força em PU, a gente vai utilizar a grandeza, F, que a gente havia definido, dividido pela base definida, ou seja, 2PU para a força. Para a massa, a mesma coisa. A gente tinha 4 quilos, nossa massa base é 5, 4 dividido por 5, 0,8. E a partir dessas duas grandezas de base, a gente define a nossa aceleração... dessas duas grandezas em PU, a gente define a nossa aceleração em PU. E a gente tem 2 dividido por 0,8, dá 2,5 PU para a aceleração. Bom, a partir daí a gente tem, né, a gente definiu a nossa aceleração base, que foi 2 metros por segundo ao quadrado. A gente tem a nossa aceleração em PU, que é 2,5 PU. E aí a gente pode encontrar a nossa aceleração na grandeza, a nossa aceleração, o valor absoluto dela, né? Que vai ser o valor em PU multiplicado pelo valor de base, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Exatamente o mesmo resultado que a gente tinha encontrado anteriormente. Bom, então, para concluir aí essa primeira aula, né? A gente pode escolher, sim, outros valores de base. Então, esses valores em PU, eles vão ser diferentes, mas quando a gente voltar para o SI, os resultados vão ser os mesmos. Então, às vezes, existe uma base que possa facilitar os nossos cálculos, mas a gente pode, né, escolher outros valores de base e o valor em PU vai sempre depender desse valor que a gente escolhe. Então, existem alguns valores, principalmente na parte de CEP, que são mais convenientes e que devem ser escolhidos caso você queira, né, realizar ali o objetivo do PU, que é simplificar as coisas. E, novamente, não existe necessidade de decorar equações para trabalhar com por unidade. Visto que, né, como a gente fez aí, caso a gente fosse trocar a nossa base, o nosso valor em PU, por exemplo, na base nova que a gente escolheria, seria o valor absoluto da grandeza, dividido pelo valor escolhido na base nova, que é a mesma coisa, né, no caso da aceleração, que seria o valor absoluto da aceleração
dividido pelo valor da aceleração na base nova. Então, a fórmula de valor em PU igual a valor absoluto sobre valor na base vale sempre, certo? Para a próxima aula, a gente vai trazer um exemplo de PU no circuito de corrente contínua. Normalmente, esse conteúdo ele não é abordado em livros, não é abordado nas aulas, mas a gente pode utilizar como uma forma didática para mostrar, né, para quem está ali começando a entender o que é esse conteúdo, que é possível utilizar em circuitos de corrente contínua, e é um tipo de circuito que você já conhece, né? Você já tem familiaridade aí de circuitos 1 e de circuitos 2, então vai ser mais fácil absorver o conteúdo a partir dos circuitos de corrente contínua. Então, na próxima aula a gente vai ver isso. Valeu, galera. Podem deixar comentários aí, dúvidas, questionamentos que a gente responde. E até a próxima.